de Ali no Vencer Você, eu já falo bastante sobre personalidade e um pouco sobre questão de crenças. O que são crenças? Crenças são as verdades que a gente foi instalando, como se fosse drivers, como se fosse programas que foram sendo instalados na nossa mente. Então, a nossa tendência é acreditar que aquela verdade é uma verdade absoluta, que aquilo é isso para todo mundo age daquela forma, pensa daquela forma. Então, nós temos essa tendência de acreditar que a nossa verdade é uma verdade universal. E não, cada pessoa tem uma forma de um pacotinho de crenças. A gente pode ter até algumas crenças parecidas, mas nem todas são iguais. Então, eu venho trazendo muito a questão da inteligência espiritual e da identidade, porque, como eu disse, no Acesse Sua Melhor Versão, eu falo muito sobre a questão da alma. A alma é o quê? A alma é a nossa mente, vontades e emoções. Isso é a nossa alma. E aí, quando a gente vai falar de crenças, vai falar de área emocional, de controle emocional, de atitude, porque o nosso programa Acesse Sua Melhor Versão, e todos os programas que eu trabalho, eu gosto de dividir em 3 pilares importantes: o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, porque tudo aquilo que eu conheço, que eu identifico, eu tenho a possibilidade de modificar. Eu só não vou modificar se eu não quiser. Se eu realmente tiver ali alguma crença, alguma verdade tão forte que fala assim, não, isso aqui você não consegue mudar. Mas na 99% das vezes você olha e fala, gente, isso é possível de mudar. Vai ser desafiador, mas eu vou mudar. Então, quando eu falo de autoconhecimento, eu já gosto de direto trabalhar com autodesenvolvimento, que é onde você vai identificar e traçar pequenas ações para mudança. E a questão de você chegar nos seus objetivos, porque tudo isso a gente quer um objetivo. Na verdade, a gente não quer dinheiro, a gente quer viajar, a gente quer uma bolsa nova, a gente quer um carro legal, com ar pelo menos, né? A gente quer uma casa reformada, a gente quer levar um filho para ir num restaurante. Nós não queremos o dinheiro, nós queremos o que o dinheiro proporciona. Nós não queremos, eu quero ter uma mente tranquila. É meu sonho, Luciana, ter uma mente tranquila. Não, a gente quer ficar magra. Só que para ficar magra, eu preciso estar com a minha mente mais tranquila. Porque aí eu não como, eu não ataco na comida, tem o estresse, que o estresse gera um corticoide, um cortisol que dá barriga na gente, deixa a gente inchada, inflamada. Então, a gente quer o resultado. Por isso que eu gosto de falar dos 3 pilares: o autoconhecimento, o autodesenvolvimento e a conquista de objetivos. Porque é para isso que a gente quer nos melhorar para conquistar os objetivos. Por mais que lá atrás, na nossa infância, nós fomos podadas de sonhar. A grande maioria de nós, na infância, foi podada de sonhar. Para de sonhar, menina. Não vai trabalhar, não, para você ver. A vida é dura. A vida aqui pra gente é assim. A nossa família é assada. A gente já está acostumado a sofrer. A gente sofre. Então, você começa a trazer todo esse pacote de crenças limitantes, pesadas, uma mochila pesada. E aí, quando você vai para o autoconhecimento, você começa a olhar para dentro de si, você começa a ver que, nossa, é possível sim. Isso aqui dá para mudar. Isso dá para melhorar. E se eu melhorar isso, eu consigo conquistar tal coisa. Eu consigo já ficar mais magrinha, colocar aquela calça, ficar mais bonita na foto. Então, a gente quer esse resultado. Mas, para a gente chegar nesse resultado, a gente precisa falar de coisas mais profundas. E falar de emoções, falar da nossa parte... Falar de emoções sem falar do lado espiritual, dá para falar? Claro que dá. Assim como dá para falar do espiritual sem falar da alma. Só que entende que se a gente pode... nós somos um ser trino. Nós somos um ser completo. Se eu for cuidar só de uma área, eu vou ter resultados, mas eu não vou ter tantos resultados como eu quero. Então, quando eu trago isso para o meu dia a dia, trabalhar corpo, alma e espírito, eu começo a viver uma plenitude, que aí a gente vai falar disso aqui também. Sempre quando eu falo de identidade, vocês me veem falando de plenitude, de transbordo. Então, para falar disso, a gente acaba vindo para esses assuntos mais profundos. São assuntos que o marketing digital chama de raiz. Os Nutella, o marketing digital, ele tem um linguajar bem bacana. Assim, eu sempre gosto de falar do meu negócio e ajudar vocês com algo no negócio de vocês.
Então, quem não está no digital, só um adendo, tá? Quem não está no digital, pensa de vir para o digital, porque hoje o mundo é digital, e no mundo digital tem um palavreado diferente. Assim como lá no marketing tem uma... todas as profissões têm um palavreado, né? Um dialeto. Aqui no marketing digital tem um dialeto, que é o conteúdo. E esse conteúdo, ou ele é Nutella, ou ele é raiz. O conteúdo Nutella é o que a gente fala lá nos stories, no feed, é aquela coisinha gostosa da gente ver às vezes, sabe? Ah, vou comer um pouquinho. Ah, vou comer mais um pouquinho. Agora, o conteúdo raiz é aquele que é difícil de digerir, sabe? E aí é melhor que a gente venha para uma aula fechada, para quem está querendo mesmo receber essa raiz, que não é fácil de descer. Mas a gente aqui uma ajuda a outra. Olha, corta mais um pouquinho, engole mais um pouquinho, ela vai descer. E ela vai te deixar forte. Porque a raiz é para isso, é para nos deixar forte. Então, falando sobre as 5 vozes interior. Quero ajudar vocês nessa noite. Eu quero que seja realmente um divisor de águas aí, nessas vozezinhas que habitam aí dentro, para ajudar vocês com o norte de identificar de onde que está vindo essa voz. Então, eu quero começar, são 5 vozes. Eu quero começar com a voz do Espírito, que é a voz de Deus. Então, nós falamos que somos um corpo, um ser trino, corpo, alma e espírito, assim como Deus é trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus habita em nós através do Espírito Santo. E como ele é espírito, ele se comunica com o nosso espírito. Nós, lá no primeiro homem, em Adão, tinha essa ligação direta, era acesso direto. Até Deus falar para eles, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles tinham acesso à sabedoria. Nós falamos isso a semana passada aqui. O que é melhor? O conhecimento ou a sabedoria? E a sabedoria vem dele. E Adão tinha acesso a toda essa sabedoria. E ele falou, só não coma da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Você pode comer de tudo. E olha só, né, como Satanás foi ousado em falar com eles. Porque o que nós, seres humanos, fazemos geralmente no nosso dia a dia? A gente foca no que a gente não pode fazer, no que a gente não tem. E não no que a gente tem. E eles tinham tantas árvores para comer, tantas, tantas, tantas. Mas aí Satanás usou desse gatilho da escassez. Olha, você não pode comer aquela, mas eu posso comer todas as outras. Enfim, perdemos essa ligação direta. Através do Espírito Santo, como ele é espírito, podemos voltar a ter essa ligação. Só que existe uma questão nessa ligação. A voz de Deus, que é a voz do Espírito Santo, ela é baixinha. Ela é baixinha, é uma sintonia. Sabe quando você sintoniza o rádio? Ela é baixinha e ela não é insistente. É assim, é uma vez ali, olha. Capaz que você vai falar com ele depois e venha de novo, mais baixinho, e não é insistente. E aí, se você não estiver escutando essa voz, você não está escutando essa voz de jeito nenhum, com certeza o seu corpo está muito barulhento. A carne está barulhenta. O cérebro está sendo utilizado demais. Que a gente vai falar aqui de outra voz. Então, se não estiver escutando, anote isso. É porque o corpo está muito barulhento. Então, o nosso espírito, ele é como um fio condutor. Ele é como um fio condutor que se conecta no Espírito de Deus. Então, proporcionalmente, o nosso espírito, a gente podia falar que é a menor parte, a parte mais importante, mas a menor. É um fio condutor. Depois disso, vem a voz da nossa alma, que já é um campo de energia maior que o espírito. Então, a segunda voz, a primeira voz é a voz de Deus. Baixinha, não é insistente. A segunda é a voz da alma. É a voz do autogoverno, ou seria para ser. É como se fosse o diretor do filme, essa voz. É como se sua vida é um filme, você é o protagonista, ou deveria ser, e essa voz é o diretor. Faz sentido, gente? Se a gente passar isso para um carro, ele é o piloto do automóvel. Só que existe um problema. A grande maioria das pessoas não está nesse piloto. Está no banco de trás,
pulou para outro carro, está andando em outro carro, está andando de passageiro em outro carro, não está no piloto. Então, como que é essa voz? Essa voz é a voz do nosso lado sábio. Então, quem já está fazendo aí o acesso à melhor versão, tem um módulo que eu falo só disso, dos pensamentos sabotadores, crítico e o sábio. Então, o nosso lado sobrevivência, que é o lado do crítico, sabotadores, e o sábio. Então, esse lado sábio é o nosso autogoverno. É o lado da criatividade, da habilidade, é o lado que te traz soluções. Então, é uma voz que tem pressão. Como eu disse, a alma é um campo de energia. Então, são as nossas emoções. Quando você chega em algum local, a pessoa não está legal, o clima está pesado. Você sente esse campo em volta dela. Você sabia que uma pessoa negativa, dependendo do grau de negatividade dela, até 7 metros ela atinge você? Até 7 metros. Aí você fala assim, mas e se essa pessoa for meu marido? O que a gente faz? Que muitas acontecem isso. Você fica perto até um tempo para não ser ou mãe, marido, acontece muito isso, né? Até você não ser contaminada. Você precisa contagiar. Então você enche, cuida aí das suas emoções, do seu autogoverno, do seu lado espiritual, e você vai nessa pressão. Então você vai e vai começar a identificar qual é o tempo que você está salgando. Porque vai chegar uma hora que essa pessoa vai começar a descarregar isso em você. E você, ó, beijinho, te amo, vou até ali e já volto, tá? Vai na cozinha, vai em outro lugar, vai fazer alguma coisa, recarrega novamente, coloca um louvor, uma música, muda o clima, muda o clima. A gente precisa ter essa inteligência emocional. Isso é inteligência emocional. E se é com a mãe a mesma coisa, vai visitar, começou a despencar aquele monte de coisa, mãe, beijo, precisa ir embora, olha, tô com horário. Então você vai e leva um pouco de boas energias, você vai contagiando o lugar. Então cada vez que você vai, se contagia um pouco, envia uma música, envia um vídeo. Quando você chega, ela já viu. Você vai começar, quando você muda, tudo ao seu redor muda. Mas a gente precisa mudar genuinamente. A mudança, quando ela está no âmbito só do que eu quero, eu estou tentando, quem tenta não consegue. As meninas que fazem o acesso à melhor versão já nem usam mais essa palavra. Quando elas vão falar comigo assim, não estou tentando não, Luciana, eu vou fazer, eu estou fazendo. Porque quando a gente começa a falar, eu pretendo, ó, 2 palavras que a gente tem que riscar do dicionário, pretendo e vou tentar. Então, quando você muda, de verdade, tudo vai começando a mudar. Mas você precisa ter essa inteligência emocional. Porque mudou. E aí você vai lá e a pessoa descarrega a negatividade dela, você volta, sabe? Já ficou ruim de novo. Até você se recuperar, você se recupera mais rápido, porque agora você já se conhece. Você conhece essas vozes que estão falando no seu ouvido. Então você já... eu sempre falo do livro aqui, Picos e Vales, porque você aprende a estar cada vez mais no pico e cada vez menos no vale. Cada vez menos você vai até o vale, cada vez mais rápido você vai sair do vale. Então, a alma, ela tem esse campo de energia. A nossa alma tem saudade de coisas que a gente nunca viu, nosso olho físico. Nosso olho nunca viu. Por isso que a gente tem que andar por fé e não por vista. Os nossos olhos não podem ser o nosso rei. Ah, meu olho alcançou até aqui. Então, eu só vou até aqui. Então, quando você não precisa mais de ver para crer, você está curada. Anota isso, hein? E o que a alma faz? Qual é o ideal? A alma pegar a direção do espírito e descarregar. Ela vai descarregar onde? No corpo. Ela vai mandar. Ela vai falar, olha, se for preciso, corpo, a gente vai tomar banho gelado para você acordar. Para essa franga que mora aqui dentro sair rapidinho daqui de dentro. Dá um banho gelado na franga, que rapidinho ela acorda. Faz um jejum intermitente, faz um jejum, deixa ela com fome. Fala aqui, vou mostrar quem manda aqui. Aqui tem bagunça, vou anotar, eu estava hoje de manhã tentando lembrar essa frase que eu gosto de falar. Eu falo assim na minha mente, aqui tem bagunça, mas tem gerência. Tem gerência aqui.
Esses pensamentos negativos que querem chegar aqui, ó, já pega a cartinha deles, a correspondência, e já parte em retirada. Então, aqui é a alma. Até aqui tudo bem, gente? A voz da alma. Ok. Terceira voz é a voz do corpo, é o nosso cérebro. E aí, olha só, presta atenção, hashtag presta atenção. É a voz do antigoverno. É a voz da rebelião. É a voz fantasiosa. Vamos lá para a cama? Quem tem essa... Quem... Como a gente tem uma... A gente fala que a gente não é criativo, né? Mas, quando o medo chega, quem nunca teve criatividades infinitas com medo? Para coisa boa, a gente fala que a gente não é criativo. Mas quando o medo vem, a gente cria tanta coisa nessa cabeça. Então, é a nossa voz fantasiosa. É a nossa condição. É aquela história da plausibilidade que a gente tem para contar para a gente. Que tem plausibilidade. Olha, eu não tenho condições de fazer isso. Eu não tenho condições por isso, por isso, por isso. Você conta uma história para você que é verdade, não é mentira. Você está agindo na sua melhor... Você acredita que está agindo na sua melhor versão, mas não, porque quando você vive do teu cérebro, das suas condições, não é a sua melhor versão. Senão você não vai andar, você vai ficar... Ou vai andar muito devagar. E Deus tem algo grandioso para as nossas vidas. Então, esse lado da condição só leva em conta o que você viveu até aqui. Então, toda hora ele faz um relatório. Nosso cérebro faz um relatório em 5 segundos para comprovar que não vai dar certo, que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você vai desistir, que é melhor você parar agora. Ou que vão te criticar, ou que vai dar ruim, ou que você não tem habilidade. 5 segundos ele faz esse relatório. É onde mora o nosso crítico interno e o crítico às outras circunstâncias e as pessoas, mas o pior, na grande maioria das pessoas, é o crítico interno. É onde habitam nossos pensamentos sabotadores, as crenças. No Acesse a Sua Melhor Versão, eu trabalho muito a voz da alma e a voz do corpo, que é a voz do cérebro, que são essas vozes que a gente identifica e tem vários exercícios para poder aquietar essa voz. Então, o nosso cérebro diz, o que ele fala? Ele fala que você é ruim, que você não consegue, que você não merece. E olha que interessante, a voz do espírito, a gente precisa alimentar ela. A voz da alma, a gente precisa alimentar ela. Só que a voz do nosso cérebro, a gente não precisa alimentar ela. Ela cresce e mata a gente. Só a gente deixar ela no natural. Ela cresce e te mata, e te engole. Por quê? Porque é uma voz confortável. É uma voz que está todo o tempo te levando para a zona de conforto, para o furô de cocô. Gosto sempre de lembrar do furô de cocô. Porque o furô de cocô é um lugar quentinho, que a gente acostuma com o cheiro, fica confortável, mas tá até aqui assim, ó, de cocô. Mas a gente está na zona de conforto, né? Então, é uma voz que vai te levar para a zona de conforto. E aí, como que faz aqui, né? É o nosso pensamento. Como que a gente muda o pensamento? E pensamento não muda pensamento. Não adianta você vou fazer uma lista de pensamentos positivos. Não adianta. A questão das palavras de afirmações ajuda. Tem algumas estratégias que ajudam, mas você vai ficar chovendo no molhado muito tempo, sabe? Então, o que muda pensamento é movimento. É alguma ação. Por isso que sempre tem aqui no processo, o processo das 12 semanas, sempre quando vocês estão em alguma aula fechada minha, até mesmo nas lives, às vezes eu trago para vocês algumas ações, porque é o movimento que muda. Nossa, Luciana, mas você falou lá na live que é só fazer a respiração durante o dia, já vai ajudar. Ajuda. E a respiração é um movimento. Então, são pequenas ações. Pequenas, todos os dias, pequenas ações. Então, só para lembrar vocês que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E o corpo, para chamar a nossa atenção, te coloca medo. O ego, quando a sua alma não está no governo. Aí você está vivendo assim com os seus vícios emocionais, com essa fixação mental, através desse ego. Para a gente trazer essa clareza do que eu falei sobre a questão do piloto, da alma ser o piloto, imagina que o seu corpo é esse carro, é seu corpo físico esse carro. A sua alma deve ser o piloto, deve estar no piloto. E essa estrada é o seu espírito, é o fio condutor. Quando a gente morre,
A gente só perde o carrinho. O restante é eterno. Quarta voz, a voz do diabo. É a voz da dúvida, é aquela voz que fala assim, e se? Ele falou muito isso para Jesus lá no deserto, quando ele foi tentar Jesus, né? E se você fizer isso? E se você se jogar daqui? Então, esse e se? Esse e se, ele abre caminhos para o medo, para a dúvida. E aí a gente começa a falar, dar ouvido para as coisas. Se a gente dá ouvido para esse e se, vai dar ruim. É a certeza. É a única certeza que a gente tem é que vai dar ruim. É uma voz que não é muito comum de nós escutarmos, porque o diabo não fala muito conosco. Ele prefere usar os terceiros para falar. As condições. Nós precisamos de um controle mental para que ele não fique falando e nem use os terceiros. Então, a gente precisa daquelas 3 primeiras vozes. Estar sempre no controle. Então, preste atenção também nas circunstâncias, pois nos momentos de tensão, os momentos de tensão antecedem os ciclos exponenciais. Nós podemos trazer aí para uma próxima aula a questão dos ciclos da vida, os setênios. E aí tem um desses setênios que é o nosso ciclo exponencial. É quando a bênção está transbordando na nossa vida. E eu costumo dizer que o diabo ele é o trombeteiro da bênção. Quando vem aqueles momentos de tensão, você fala, meu Deus, era para estar dando tudo certo, está dando tudo errado. Então, possivelmente, ele está nessa atuação. E aí, é aqui que a gente precisa estar firme, nas 2 primeiras vozes, do espírito e na voz da nossa alma, do autogoverno. Porque aqui, quando a gente entra nessa situação, nesses momentos de tensão, naturalmente é acionado o nosso lado esquerdo, que é o modo sobrevivência. Então, daqui a gente já começa a pensar como que eu vou fazer para sair disso daqui. Eu não tenho condições. Aí começa aquela monte de coisa. E você trava, você vem o medo que paralisa. E aí o que era para ser uma bênção exponencial, passou. Às vezes vem, mas vem muito menor do que era para ser. Quinta voz é a voz de terceiros. O tal do feedback. Deixa eu te dar um feedback. Posso fazer uma crítica construtiva? E aí tem que tomar muito cuidado, porque tem a questão da crítica construtiva de quem não construiu ainda o que você está querendo construir. Na maioria das vezes é isso. Um conselho é totalmente diferente. O conselho ele vem de uma pessoa que está ali, olha, que ele já viveu aquilo que você está vivendo, naquela área que você está precisando de conselho, e ele passou muito bem por isso. E ele quer o teu bem. Agora, a pessoa, muitas vezes, essa crítica construtiva de quem não construiu, vem de quem quer o seu bem também. Mas essa pessoa, nem ela sabe que o que ela vai falar para você vai te travar. Na verdade, ela quer que te trava, mas ela quer que te trava para o teu bem. Só para você não correr risco. Como ela já não corre risco, ela não quer que você corre também. Alguém já assistiu aquele desenho dos Grug? Eu nunca assisti ele inteiro, vou assistir, vou colocar ele na nossa listinha lá do 12MP. Que eles ficavam tudo numa caverna e não queriam sair, eles achavam que não tinha uma vida fora da caverna. Então, muitas vezes, as nossas crenças são assim, as crenças das pessoas que estão ao nosso redor, que não querem que a gente corra risco, por amor, acaba fazendo isso. Michele falou que já assistiu, eu quero assistir, Mi, inteiro, já assisti já algumas partes. Então, enquanto você depender, anota isso, hein? Pelo amor. Enquanto você depender do que os outros irão falar de você, você é um servo ou uma serva sem muita utilidade. Porque como que você vai transbordar? Deus colocou, o que é propósito? Propósito é uma mensagem que Deus colocou dentro da gente. Não é que Deus precisa da gente, mas nós fazemos parte desse plano. E aí a gente precisa transbordar o que está dentro de nós. E aí, se eu dependo do que as pessoas vão falar de mim, não tenho muita utilidade para Deus. Porque ele não quer que eu dependa do que os outros vão falar, e sim do que ele já falou. Já é. Tudo já é. Tudo ele já fez. Quando o seu cérebro tentar te enganar, falar assim para você, olha, melhor não, já pensou se não dá certo? Você faz, já é.
já deu certo. Você faz assim, ó. Sabe criança quando faz assim? Tem uma comprovação. Tem um psicólogo que ele comprovou que quando a gente faz assim, nós ativamos algumas partes do nosso cérebro que ele já entende assim, que fala, eba, tem recompensa pela frente. E a gente gosta de recompensa. Então, quando vier essa dúvida, você faz assim, ó, já é. E outra coisa, quando você vier aquela voz, né? Ou alguém que falar para você, não faz isso não, meu, você está pagando mico, isso aí é ridículo, você está sendo ridícula. Grava essa frase, quem tem medo do ridículo se afasta do extraordinário. Quando alguém fala, você está sendo ridículo, você fala, ah, então estou no caminho certo. Se te chamar de ridículo e se te chamar de blogueira, tá no caminho certo. Fala, ah, virou blogueira agora? Agora deu aí de dividir na internet as coisas que estão dentro de você e querendo contribuir, querendo transbordar. Então, você está no caminho certo. E assim, para encerrar essa parte aqui das vozes, Deus, ele não nos livra das cobras. Ele nos deixa imune ao seu veneno. Mas para a gente estar imune aos venenos da cobra, a gente precisa estar com a voz sintonizada, com a voz do Espírito, ali com a voz do Espírito descarregando na nossa alma, que é a nossa mente. Grava isso, alma. É a mente, vontade e emoções. A Bíblia diz, o coração do tolo se inclina para a esquerda e a direita é onde habita o nosso lado sábio, o nosso lado do autogoverno. Então, a gente precisa sintonizar essa voz. Fazendo isso, a gente vai ter uma plenitude em nossa identidade. Eu já falei de identidade, falei no Vencer Você também, as 7 camadas da identidade. Então, a plenitude na nossa identidade, a plenitude, ela está no 3º nível da nossa identidade. Gente, eu sei que é um papo profundo, mas assim, quando vocês entendem essa estrutura, as demais emoções, pensamentos começam a fazer sentido. Isso é uma base para que vocês estejam firmes nessa base. Pode ser que nessa primeira aula vocês não entendam muito bem, falam, meu Deus, o que é identidade, propósito, o que ela está falando? Mas fica por aqui. Volta na segunda-feira, faça as tarefas, porque vai construindo, você vai entendendo, uma coisa vai encaixando na outra. Então, a nossa identidade, quem Deus falou que nós somos, e aí quando a gente vai lá para o nosso autoconhecimento, a gente começa a entender quem nós realmente somos, que nós não somos o que falaram da gente, mas sim o que Deus falou. Essa plenitude da identidade, ela está no 3º nível. Qual que é o primeiro nível da nossa identidade? E aí eu quero que vocês façam uma autoanálise. Não precisa falar nada, olha para dentro de si. Depois, se quiserem me mandar uma mensagem inbox, se quiser mandar no grupo, como vocês quiserem. O primeiro nível é a identidade escassa. Quando a sua identidade não está servindo ainda para nada. Nem para você direito. Porque a nossa identidade é o que Deus falou. É o nosso governo. É o autogoverno. Se você não está nem se autogovernando, você ainda está no primeiro nível, na identidade escassa. E está tudo bem, a gente vai trabalhar isso. Trabalhar o autogoverno. Então, primeiro você precisa identificar onde você está e depois você começar a falar, tá bom, eu estou aqui, Lu, mas e agora? O que eu faço para sair daqui? Então, a gente sempre vai pensar no próximo degrau, no próximo passinho que tem que ser dado. O segundo nível é a identidade abundante. É quando você já está no autogoverno, você já está aí contribuindo, gerando energia. Nós somos geradores de energia. Vocês sabiam que o dinheiro é energia? Então, nós muitas vezes estamos vivendo uma vida de escassez, que a gente está vibrando na escassez, tem lá crenças de escassez, e aí a gente está produzindo pouca energia. Então, quando a gente começa a corrigir essa energia, a gente começa a aumentar. Começa a corrigir essas crenças, esse filtro das crenças que atrapalham as nossas emoções. Por quê? Olha só. O nosso coração, que são o pulsar do nosso coração, ele é 5.000 vezes mais potente que o do nosso pensamento. Então, a gente vibra. Sabe quando a gente está com medo? Quando a gente vai dar um passo maior, aí a barriga gela. Ou quando você está com medo, a pele arrepia, dói o estômago. Olha como que causa reflexo no nosso corpo. Então, é muito forte essa energia. E aí, quando você já começou a cuidar da reserva, da sua energia, então você já está produzindo aí para você e para as pessoas ao seu redor. É muito bom isso.
Você já começou a transbordar assim, perto de você. Você está contagiando. Então, esse nível é um nível excelente já. Só que Deus tem muito mais, ele sempre tem muito mais. Então, existe o terceiro nível, que é o nível onde nós todos devemos estar. Por que devemos? Porque a gente está aqui, numa segunda-feira à noite, querendo se autoconhecer, entender como que a gente pode se melhorar, qual é o passinho que eu posso dar amanhã para estar melhor. E aí a gente precisa, sim, ter essa crença de merecimento. Eu mereço viver a minha identidade na plenitude, no transbordo. Então, quando você está nessa fase aqui da plenitude do transbordo, você não consegue mais segurar. Você já não, o que você está falando já não é mais de você, não é sobre você. Você começa, é algo que você já não consegue mais segurar. Você começa a perceber que o que você fala traz vida, traz energia. Você não tem mais que se incomodar, se preocupar em economizar sua energia. Porque você está trazendo energia, está trazendo vida para mais vidas, para centenas e milhares de vidas. Isso é transbordo. Isso é plenitude. E aí eu quero trazer essa reflexão para vocês. Onde você está? Reflitam nisso hoje. E como, né, sempre antes de terminar, a gente tem tarefa. Uma tarefa para vocês fazerem na semana. E vir aqui e aprender é muito legal. 2 dias, se vocês não colocarem em prática, caiu na curva de esquecimento e já foi. Por mais que provocou aí pequenas mudanças, mas volta. Essas crenças volta a energia. E aí, quando você começa a trazer a movimentação, você começa a trazer a mudança genuína. Então, para a gente partir para a ação, eu quero que vocês listem 5 motivos que te impedem de viver a plenitude. 2 dias, se vocês não colocarem em prática, caiu na curva de esquecimento e já foi. Por mais que provocou aí pequenas mudanças, mas volta. Essas crenças volta a energia. E aí, quando você começa a trazer a movimentação, você começa a trazer a mudança genuína. Então, para a gente partir para a ação, eu quero que vocês listem 5 motivos que te impedem de viver a plenitude. Se você estiver aqui, olha, na identidade escassa, onde você ainda não está sentindo energia nem mesmo para você, pense como que o que falta para você começar a gerar energia para você e para as pessoas ao seu redor. O que hoje te impede disso? Então, liste 5 motivos que te impeçam de você começar a gerar essa energia. Ah, Luciana, pode ser o marido, por exemplo, pode ser a questão da pandemia, mas por que a pandemia é um motivo que está roubando a sua energia? Por quê? É a preocupação? Mas preocupada com o quê? Com o amanhã? Então, talvez, aí esteja um dos motivos é você não estar vivendo o agora. Então, 5 motivos. Viver o agora pode ser um exemplo, tá? Depois que eu fizer isso, colocar uma ação para cada um desses motivos. Então, um exemplo, se é um viver o agora, eu não estou conseguindo viver o agora. Minha mente está acelerada, está pensando demais no futuro ou no passado. Então, eu vou fazer um exercício para o agora. Vou meditar todo dia. Vou meditar 3 vezes no dia. Vou respirar profundo mais vezes. Vou colocar lembretes aqui pela casa e vou respirar profundo. Ah, Luciana, mas no meu caso, um dos motivos é que eu brigo com o marido. Então, qual é a ação que você pode ter aí para esses próximos dias para diminuir um pouquinho?